Olha o ônibus, ele chegou. E eu ficava alegre com a chegada do ônibus. E o motorista abria a porta, porque tinha outras pessoas no ponto, né, para entrar. Quando eu entrei, o motorista tinha um semblante maravilhoso. E ele sorriu para mim e falou: "A paz do Senhor". E eu achei tão diferente essa atitude, porque eu não conhecia o motorista. Então eu falei para ele também: "A paz do Senhor, meu irmão". Quando eu falei a paz do Senhor, ele fechou a porta do ônibus imediatamente, dando a entender que ia começar a viagem. A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, o irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, eu quero estar colocando a experiência da irmã Denise, uma experiência sobre arrebatamento, sobre a partida da igreja, irmãos. E nem todo mundo está pronto para poder partir dentro dessa experiência aqui. A irmã Denise, quando entra dentro do ônibus da viagem, que a gente entende dentro desse testemunho que Cristo estava pilotando, irmãos, o ônibus, ela vê muitas poucas pessoas, apenas uma do lado direito e a outra do lado esquerdo. Então não é todo mundo que vai, irmãos, nesse primeiro arrebatamento aqui. Dentro dessa experiência aqui a gente vê uma pequena implicância, que era o degrau do ônibus, que é muito alto, e as pessoas não estavam dispostas a subir. O que eu entendo aqui, irmãos, é que por conta de pequenas raposinhas, muitas pessoas podem estar ficando nesse arrebatamento. Por isso que a gente sempre fala todo dia aqui, irmãos, sobre um autoexame de consciência, analisar a si mesmo. É muito importante que toda a igreja faça isso, irmãos. É importantíssimo. Por quê? Porque quem ficar no arrebatamento vai perder a grande oportunidade de ser salvo pela graça. E depois a própria pessoa vai ter que se auto-sacrificar para poder se salvar, irmãos. É muito sério isso daqui. Então, dentro desse sonho aqui, Deus está mostrando que Cristo ele está chegando, irmãos. O ônibus que vai fazer a igreja partir está chegando. A gente tem que estar no ponto, a gente tem que estar pronto, tem que estar preparado para que quando esse ônibus poder chegar, e ele está chegando a qualquer segundo, irmãos. Esse ônibus aqui, ele para diante de nós, a gente vai ser surpreendido no reino dos céus, em pé, diante do Filho do Homem. Enquanto o mundo passa pela grande tribulação, como eu coloquei no outro testemunho, a igreja já estava chegando, irmãos, no céu de branco, quando a grande tribulação estava começando aqui na terra. A igreja não passa, irmãos. Deus tem confirmado isso todo dia em diversos testemunhos. Vamos ficar firme, porque a trombeta vai tocar e a igreja vai partir a qualquer momento. E esse testemunho aqui é da irmã Denise. Vamos estar vendo aqui, e que Deus abençoe a todos. Irmão Rafael, a paz do Senhor. Eu venho aqui contar um sonho que eu tive no dia 20 de fevereiro. Foi um sonho muito especial, que me deixou muito feliz. Eu sonhei que eu estava andando na rua, indo para algum lugar que não me lembro, e eu estava com meus filhos. Os meus filhos no sonho eram crianças, na faixa entre 5 a 7 anos, mais ou menos. E a gente caminhava na rua e de repente eu olhava para o meu lado esquerdo e eu via um ônibus passando. E eu olhava e admirava. Ele passava bem devagar e não se tratava de um ônibus comum, ele era diferente, eu não sei explicar. E aí eu falava: "Olha o ônibus, ele chegou". E eu ficava alegre com a chegada do ônibus. E o motorista abria a porta, porque tinha outras pessoas no ponto, né, para entrar. Mas elas se recusavam a entrar porque o degrau era muito alto. Uma coisa assim muito estranha, não era fácil o acesso. Era tipo assim, quase 2 metros para subir. O degrau era alto, muito difícil mesmo. Então as pessoas olhavam e desistiam. Elas iam embora reclamando, porque não tinha condições de subir assim rápido. Elas desistiam. E então, quando eu fui tentar entrar, o motorista puxava o ônibus para perto de um beiral, para facilitar para mim. Mas eu via que não dava. Então eu fiz um sinal para ele, com a mão, para ele ir mais à frente. E aí eu consegui, segurando numas barras que tinha do lado dos degraus. Fui segurando e me esforçando com o corpo para cima e consegui, com muito esforço físico, chegar no mesmo nível do motorista. Quando eu entrei,
o motorista tinha um semblante maravilhoso. E ele sorriu para mim e falou: a paz do Senhor. E eu achei tão diferente essa atitude, porque eu não conhecia o motorista. Então eu falei para ele também: a paz do Senhor, meu irmão. Quando eu falei a paz do Senhor, ele fechou a porta do ônibus imediatamente, dando a entender que ia começar a viagem. Mas aí eu falei: não fecha a porta, tem os meus filhos ainda. E então ele abriu a porta e meus filhos subiram no ônibus rapidamente. Crianças são bem mais fáceis, né? São bem mais fáceis de subir, são rápidas e ágeis. Então, quando eu olhei para dentro do ônibus, ele estava praticamente vazio, pois eu só via 2 pessoas que eu não conhecia. Ele estava uma pessoa de um lado direito e outra do lado esquerdo. Então, nos sentamos, eu e as crianças, e o ônibus começava a andar. E eu pensava e falava: olha, que coisa maravilhosa, que viagem, que fresquinho que eu estou sentindo, ai, tá tão bom aqui dentro desse ônibus. E então eu acordei. E meu irmão, eu acordei muito feliz, porque é incrível, né, como esse sonho remete à presença de Deus. Eu achei o semblante do motorista um semblante de paz, muito calmo e confortante. Ele se preocupou comigo para me ajudar a subir no ônibus, me ajudou, esperou, né, e aguardou os meus filhos. Olha, Deus é bom demais. Eu fiquei muito emocionada, sem palavras. Depois que a gente acorda, começa a pensar nos detalhes, né, e ver que realmente é um sonho vindo da parte de Deus. Que Deus abençoe, irmão. Fica com Deus.